Olá, saudações, seja bem-vindo ao nosso programa de entrevistas. Eu, Zé Saraiva, aqui substituindo Moreira Serra. E, como sempre, a gente trazendo alguns assuntos que são extremamente interessantes e importantes a gente conhecer. Hoje a gente vai falar um pouco sobre agências reguladoras, né? A estratégia, o que são e como isso impacta um pouco na sociedade. Para isso a gente trouxe um professor doutor, agora está se doutorando, né, em logística, já esteve à frente de agências reguladoras. O professor doutor aqui é José Arthur Cabral Marques, que é um amigo querido. Doutor Arthur, tudo bem? Obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui para conversar um pouquinho sobre essa parte das agências, porque às vezes é uma formulação muito, vamos dizer assim, às vezes jurídica, né? Mas tem os aspectos de gestão e tem os aspectos de impacto na sociedade, né? Obrigado pelo convite, Saraiva. De fato, eu tive durante alguns anos à frente da Agência de Mobilidade e Transporte Público aqui no Maranhão, e que depois fundiu com a Agência Reguladora de Serviços Públicos, né? Hoje é uma agência só, uma agência estadual. E essa questão desses órgãos de Estado, né, que são autarquias com regimes especiais, elas são muito interessantes, são objeto de debate até hoje, né? Já visto a grande discussão que houve esse ano sobre o papel e a independência do Banco Central, que é, de fato, uma autarquia, como se fosse uma agência reguladora. Agora, de maneira assim prática para quem está nos ouvindo, elas podem ser estratégias de governo, elas seriam só fiscalizadoras, porque eu entendo que fiscalizar é ir lá acompanhar, mas quando ela entra, quando ela normatiza a coisa, quando ela regula a coisa, ela não está interferindo e essa interferência dela ela pode ser benéfica para alguém. Como é que é isso, Zé? Eu acho que a gente tem que primeiro assim, buscar o histórico, né, da criação das agências. Agências reguladoras, como a gente entende e vê hoje, essa ideia surgiu no final do século XIX, início do século XX nos Estados Unidos, a partir de uma necessidade premente, que era regular ou mitigar os efeitos do monopólio que a Standard Oil, que era uma grande empresa petrolífera, ela tinha no setor de petróleo nos Estados Unidos. E aí foi criada uma série de legislações e a Standard Oil acabou sendo dividida em 5 empresas, né? E a partir daí foram criadas várias agências reguladoras dos Estados Unidos. No Brasil essa história é muito recente, né? Foi a partir da década de 90. Isso. Quando no governo Fernando Henrique Cardoso se começou a se desestatizar uma série de serviços públicos, como telecomunicações, portos, energia elétrica, petróleo, e aí se criou essas agências reguladoras, muito no modelo americano. E hoje já há 11 agências reguladoras federais e algumas estaduais, né? E aí tem que entender o seguinte: existe a agência reguladora, que basicamente a característica e as atribuições dela é regular, normatizar, monitorar e fiscalizar. Sim. Mas boa parte da legislação ela já vem do próprio Congresso ou das Assembleias Estaduais, né? Cabe ao órgão regulador apenas ele fazer a fiscalização. E tem as agências executivas, que tem um caráter mais de execução de políticas públicas. Um exemplo aqui no Maranhão é a Agência Executiva Metropolitana. Então, tem 2 tipos de agência. A regulação é uma e a agência executiva é outra. A nível federal, nós só temos agências reguladoras. Mas hoje, qual o impacto dessas agências, dessa mudança, isso a nível de Brasil, a nível de mercado, a nível de investimento em alguns segmentos que têm bastante valores e que agregam muito? Qual o impacto? Como o mercado vê essa regulação, no caso privado especificamente? Olha, aí é outro entendimento que a gente tem que ter, aí buscar o pensamento dos grandes pensadores econômicos, né, e filosóficos, né, que você coloca a sociedade civil, né, onde
acontecem as relações entre indivíduos, pessoas, grupos de indivíduos, e que chama de a estrutura, né, da sociedade, a sociedade civil, ou a sociedade natural, como os juristas gostam de falar. E existe a superestrutura, que é o Estado, junto com o governo, sim, que regula e media as relações dentro da sociedade civil, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. Nessa superestrutura é que estão as agências reguladoras. Elas servem para intermediar, né? Então existe uma prestação de serviço público, que ela vem através ou na própria designação que o Estado mesmo se dá, ou através de concessão a entes privados. E, evidentemente, nisso aí, a ação do agente público, que são as autarquias, as agências reguladoras, é mediar os conflitos, né, ou os abusos de poder econômico de forma geral. É claro que isso está sujeito a interferências de grupos de pressão e tudo mais, mas isso já acontece dentro do Congresso, dentro das agências reguladoras, é normal que isso aconteça também. Sim, a questão da mediação aí, talvez é o ponto qual o ponto exato em que ela não vira uma agência para o consumidor e qual o ponto em que ela não interfere no mercado que possa desregular os investimentos ou aquele mercado? Seria esse? Eu acho que é o grande risco que as agências reguladoras elas estão sujeitas de forma permanente, elas serem capturadas por interesses privados. Sim. Ou partirem para políticas populistas de resultado de curto prazo e a longo prazo serem danosos ao próprio sistema econômico como um todo. Eu acho que todo agente público ele tem que estar mediando, né, e se monitorando o tempo inteiro sobre isso, que não é fácil, né? É uma dualidade bastante forte, onde você atende interesses de curto prazo e interesses de longo prazo. E você nem que sempre vai agradar todo mundo. O que tem acontecido de um tempo para cá é que a independência de agências reguladoras, que está prevista em leis, as agências federais têm diretorias com mandato de 5 anos, que perpassam mais de um governo, elas acabam desagradando o governante de plantão. Mas ali ele não está para atender interesses de governo, mas interesses da sociedade, no Estado como um todo. Mas é um risco permanente que acontece, né? Algumas agências são acusadas de ser capturadas por interesses privados. Acaba dá uma ideia de que ela está politizando, em vez de estar só normatizando ou regulamentando, acaba ficando o assunto entrando um pouco em termos de política, ou dá uma visão de que ela está politizando, ou que ela está utilizando daquilo para fazer uma ideologia em cima daquilo ali? Eu acho que normalmente o que é colocado de forma de opinião desfavorável das agências reguladoras nem é a questão política, é muita questão dos interesses econômicos de cada decisão. E assim, se a gente pensar a agência reguladora como ente de Estado, de intermediar interesse, ele deve buscar exatamente isso. Evidentemente, por exemplo, vamos tratar de um serviço público aqui de natureza econômica que todo mundo usa como energia elétrica. Qual é o interesse do consumidor? Ele ter uma energia, um serviço de energia elétrica que seja confiável, durável, e que seja barato do ponto de vista dele. Né? Qual o interesse do prestador de serviço? De prestar um bom serviço, teoricamente, mas que aquele serviço lhe permita ter uma rentabilidade para ter lucro e reinvestir. Sim. No meio do caminho está alguém que media esse valor. Esse valor quem media normalmente são as agências reguladoras, que é quem aprova os preços de tarifas públicas. Sim. Nesse caso, especificamente, eu vejo que essa agência aí, ela é bem clara em termos de um serviço. Agora, essa regulamentação, quando envolve, por exemplo, privados, que aí o interesse, vamos dizer assim, na lucratividade, ou até no próprio interesse do mercado como um todo, de visões futuras, e uma agência da reguladora dessa, ela fica tentando
proteger em demasia, e às vezes até, como tu falaste, um pouco populista, né? Dando uma visão de que ali nós estamos junto com a sociedade e às vezes prejudica o mercado. Quais são os problemas principais, fora esse da autonomia que poderia ter? Por exemplo, estruturas orçamentárias para que essas agências possam fiscalizar realmente, estruturas tecnológicas hoje para acompanhar alguns segmentos. Vamos pensar assim, né? Estou falando dessas 11 agências federais. Evidentemente que num país continental como o Brasil, essas agências têm limites, né, de alcançar o país inteiro. O ideal, e que isso está previsto em lei, é que fosse delegado algumas ações de fiscalização para agências estaduais. Mas são poucos estados da federação que têm agências realmente estruturadas. Porque, como você estava falando, para ter estrutura eu tenho que ter pessoal. Pessoal bem remunerado, qualificado, de preferência com acesso através de concurso público. Eu tenho que ter diretorias com autonomias, quer dizer, com mandatos. A própria agência, as agências estaduais aqui do Maranhão nunca tiveram isso, né? Nunca tiveram mandatos, né? São sempre indicações do governador. Aliás, sempre é indicação, né? Porque não é necessário ser um funcionário de carreira. Você pode ser indicado fora disso aí, mas normalmente tem acontecido muitas indicações. O próprio presidente da ANEEL outro dia, que a gente, hoje em dia, da agência de eletricidade, de energia elétrica, ele é funcionário de carreira, o doutor Sandoval. Mas a autonomia financeira, ela tem que estar sendo prevista em lei, Sim, né, para que não fique dependendo da boa vontade do governante da hora. E isso é uma dificuldade. As próprias agências fiscalizadoras federais, elas têm reclamado dessa questão da diminuição dos orçamentos dessas agências. E eu acho que isso daria uma independência maior, né? E essa coisa é muito mal entendida no Brasil, né, Saraiva? Essa discussão toda que houve esse ano, que parece agora que sossegou do Banco Central, é entender o que são ações de Estado e o que são ações de governo, né? sim. A gente percebe, até algumas experimentações que a gente teve, que essa gestão da agência, ela precisa, vamos dizer assim, ficar mais clara em determinados pontos, porque às vezes o que eu percebo, e eu não sei se é a tua percepção também, fiscalizar, vamos dizer assim, é a mais clara possível das funções da agência, fiscalizar. Mas quando entra normatizar, ou entra mesmo, muitas das vezes, a agência ela tem até que intervir, ela às vezes, vamos dizer assim, para fazer essa gestão dentro do orçamento dela e vou dar um exemplo mais claro, por exemplo, algumas agências têm conselho, né? E esses conselhos recolhem algum repasse do próprio mercado para gerar projetos, vamos dizer assim, de melhoria dentro daquele segmento ou daquele mercado que ela regulamenta. E às vezes elas têm dificuldade em fazer isso de maneira que realmente gere resultados. Tem esses problemas assim, Arthur? Tiveste esses problemas, por exemplo, quando tu estiveste à frente da Gasmar ou mesmo da MOB, em termos de relação de fazer uma regulamentação, de fazer uma melhoria em uma infraestrutura? Isso é papel também da agência? Olha, você falou em fiscalização e normatização. Eu acho que, antes de tudo, o papel da agência, as ações da agência têm que ter muita transparência. Então, quando nós assumimos a agência de serviço público, a primeira coisa que eu coloquei foi o seguinte: não é possível se fazer fiscalização sem uma normatização. Sim. Quer dizer, quem está sendo fiscalizado tem que entender quais são as regras. Sim. Isso não pode ser uma decisão do fiscal. Ou de uma hora para outra, né? Não pode. Isso aqui está certo, isso aqui está errado. Então, você tem que baixar um conjunto de normas. Na época, nós baixamos um conjunto de normas para o serviço de transporte hidroviário, para o serviço de água. Você baixou isso aqui, está claro. Olha, as regras são essas aqui. Você está começando o jogo, é começar um jogo de futebol e não ter regras. Sim. O juiz vai decidir o que ele quiser. Não, as regras são essas aqui. Então, normatiza, né? Você tem as resoluções, que tem força de lei. Vocês têm as normas, que são as regrinhas a serem seguidas pelo prestador de serviço. E aí você fiscaliza. Sim. E, de maneira geral, as agências federais, isso está bem claro, né? As regras estão muito claras, são publicadas nos sites dessas agências,
as agências estaduais que ainda têm uma certa dificuldade de entender esse processo, né, de regulamenta através de resoluções, normatiza através de planos de fiscalização e fiscaliza, né? Além disso, você está o tempo inteiro monitorando através de alguns indicadores que você acompanha. A fiscalização é uma ação mais direta, né? Mas o monitoramento é você acompanhar indicadores. E um dos indicadores acaba sendo a satisfação do consumidor, né, Saraiva? Esse é um. Agora, por exemplo, quando você tem que acompanhar um desenvolvimento, ou vou te dar um exemplo, por exemplo, a Agência Nacional de Águas lá, ela libera o uso dos rios, especificamente, né? E o recurso é um recurso importante, muitas das vezes, para a área industrial. Ela faz essa medição, mas você tem também ali, em paralelo a isso, o licenciamento ambiental também, que é uma outra liberação, né? Então, eu percebo que alguns segmentos, eles ainda, vamos dizer assim, têm alguns problemas de gestão do recurso, ou do segmento, ou de interferências. Tu enxergas isso também em alguns pontos no Brasil? Aí é que eu acho que a estrutura de governo, né, ela tem que atuar como, digamos assim, articuladora das ações dessas agências. Organizadora. Isso, porque, por exemplo, uma coisa que eu reclamava na época que estava à frente da MOB, quando a gente tinha algumas tratativas federais, é que algumas agências que tinham zonas de sombreamento, elas não se conversavam. A ANTAC discutia alguns assuntos que tinham interferência, a ANTAC é do transporte aquaviário, que tinha interferência na NTT, que é transporte rodoviário, mas não se conversavam, né? Porque uma dependia da outra, o sucesso de uma depende da outra. Aí é que eu acho que entra o governo. O governo é o articulador, porque as agências por si só, elas não têm, né? Elas teoricamente estão submetidas a um órgão de governo. Normalmente as federais estão subordinadas a um ministério, apesar de que existe conflitos entre ministros e presidente de agência. A gente recentemente tem visto isso, alguns ministros criticando os diretores de agência e tal, mas é porque eles têm independência. E aí às vezes entra também para mim um outro ponto que são as diretrizes do governo, as diretrizes às vezes do ministério que está loteado ao governo, e as diretrizes do Estado e as diretrizes que são passadas para aquela agência. E aí gera esses conflitos. E não esquecendo o seguinte, teoricamente os órgãos que fiscalizam as agências reguladoras a nível federal é o Congresso e o Tribunal de Contas da União. Isso. Né? O Tribunal de Contas da União, em termos de realização orçamentária, e o Congresso a nível de atuação dessas agências. Quer dizer, os diretores das agências podem ser chamados a prestar esclarecimentos no Congresso, como qualquer ministro pode fazer. E aí tem os interesses, gente, é bom não esquecer que nem sempre governo e político têm um interesse sempre tem interesse de curto prazo, porque o calendário eleitoral é de curto prazo, né? Não é de longo prazo. Sentou na cadeira, já está correndo atrás de sentar de novo. Porque é 4 anos só, passa rápido, e às vezes você chegar e dizer assim, não, mas isso aqui só vai funcionar daqui a 8 anos. Não, mas daqui a 8 anos eu não estou mais aqui, né? Verdade. Então, esse conflito acontece sempre, sempre acontece, mas isso faz parte de você assumir uma função dessa e entender todo o jogo da sociedade. Não é fácil, né? Eu tive nessa função num ambiente muito conflituoso, que é o ambiente de transporte público no Brasil, continua sendo, né? Os problemas não se resolvem por decisões políticas ou orçamentárias, porque a conta é difícil de fechar, né? Você tem um empresário, e a gente tem que entender que a empresa tem que ter lucro para sobreviver e reinvestir, e ele quer a maior tarifa. Você tem o usuário que ele quer o melhor serviço pela menor tarifa. E você tem no meio o governo. Fazer essa conversa aí. Não é fácil, tanto que você vê hoje a situação no Brasil quase toda agravada pela pandemia, num quase sucateamento do transporte público, né? Porque foi submetida a muitas políticas populistas, já há um movimento forte aí de tarifa zero em vários municípios mais bem equilibrados economicamente, já estão praticando tarifa zero. Arthur, uma coisa,
essa passagem aí, porque tem uma passagem, assim que eu digo assim, entre essa interferência do Estado nesse ponto assim. Recentemente eu estive aqui com o Marco Aurélio, né, que é um amigo nosso também, e ele falava sobre a questão do saneamento. Boa parte do saneamento, ele é bancado pelo Estado ainda, em determinados pontos, determinados bairros, que recebem a água com tarifa zero. Essa passagem, eu abordava para ele, essa passagem do zero a chegar alguém, privatizar, alguém cobrar, aquilo gera um certo... Mas se você for fazer um paralelo com a energia elétrica, isso, Sarah, que é um setor que nós trabalhamos, existem os subsídios cruzados. Isso. Existe subsídio cruzado. Então é uma estratégia de fazer isso. Né? Uma conta de um consumidor de maior poder aquisitivo, ele vai pagar a conta de alguém que não... Sim. O problema é quando você cresce numa proporção muito grande, como no caso da energia, que hoje há subsídio de toda a natureza, para o consumidor de baixa renda, para a energia renovável, que nós temos a segunda tarifa mais cara do mundo, a tarifa média mais cara do mundo. Além do que, você achar que você pode praticar a mesma tarifa aqui num estado mais pobre da União, a tarifa em São Paulo, por exemplo, o consumo médio aqui no Maranhão, ele é metade do consumo médio nacional, não estamos nem falando de São Paulo. Como é que a empresa vai se equilibrar? Aí você tem que ter uma gestão empresarial muito forte, há de se elogiar a empresa aqui do Maranhão, que hoje é o 4º grupo brasileiro, porque não é fácil fechar essa conta, né? Não é fácil fechar essa conta. Por isso que eu falei, não é fácil ultrapassar, sair dessa situação, porque eu me lembro também a concessionária local, qual era o modelo que ela tinha ali de negócio, era um modelo, vamos dizer assim, mais voltado até para a política, muito próximo ali, não havia uma gestão executiva forte, né? Quando ela passa para isso, gerou um problema ali, mas depois ela conseguiu, porque na época, não sei se tu lembras disso, teve um subsídio do governo que foi o programa Luz para Todos. Sim, para a universalização. Para a universalização, né? O caso do saneamento está aí, o marco regulatório também. Que era pontual, né? E esses subsídios pontuais, eles são compreensíveis, né? Que era um subsídio direto, né? Isso. Era um repasse direto da União. Isso. E aí entra uma outra coisa que, por exemplo, no caso, a gestão, a regulamentação da energia hoje, por exemplo, no nosso estado, né? Eu acho que a agência que tinha aqui, nossa, não me parece assim ter uma influência muito grande. Ou tem, tu achas que tem? Não tem, porque não tem delegação. Você tem que ter delegação. Para a União passar a delegação de alguns serviços de fiscalização para as agências estaduais, elas têm que cumprir alguns requisitos. E um dos requisitos é mandato de diretoria. Mandar diretoria, acesso através de então, essa regulamentação de também ela influencia diretamente. Sim, né? Claro. É evidente que se a gente tivesse a agência de serviço público aqui atuando em parceria com as agências federais, na telecomunicação, na energia e tudo mais, essa coisa poderia ter um outro sentido. Agora, voltando ao saneamento, é óbvio que o que aconteceu no setor elétrico, que começou a privatizar a partir da década de 90, em determinado momento ficou claro que só com os recursos próprios das empresas privadas não conseguiria se universalizar. Quando o programa Luz para Todos começou, você sabe, nós trabalhamos junto nisso aí, o Brasil não chegava a 85% de atendimento de chegada a domicílios. Hoje é 99,9%, né? Praticamente houve com recurso público, que era justo, né? Era justificado. Eu acho que de alguma forma isso vai acontecer no saneamento. Senão as tarifas de saneamento vão ser explosivas, né? Você pega um estado como o Maranhão, que metade da população não tem acesso à água potável, canalizada, nem a esgoto. Como é que você vai tirar essa diferença toda só com recurso privado? Com uma tarifa desse tamanho? Eu acho difícil isso acontecer. Agora, Arthur, a gente está finalizando, eu queria que tu desse uma visão, principalmente para quem está assistindo, assim, aquela pessoa que é um consumidor, como ele deve enxergar essa agência regulamentadora e vamos dizer assim, como ele deve proceder no acesso a essa agência? Tem os canais, os caminhos, vamos dizer assim, e muitas das vezes a gente pensa que a gente só vai chegar nisso se for
dentro de uma associação, se for uma ação muito grande, mas o cara do dia a dia, como isso impacta no dia a dia dele? Né? Assim, como tu enxergas que isso impacta dentro da sociedade? Olha, eu vejo assim, o primeiro caminho do consumidor é quando ele se sente lesado ou prejudicado numa prestação de serviço público, é ele procurar o próprio prestador de serviço, né? Que deve ter suas agências de atendimento, deve ter sua ouvidoria, deve tudo. Então, atendeu? Ele deve procurar o que teoricamente deve existir em toda agência, que é uma ouvidoria. E nessa ouvidoria você fazer a reclamação. Agora, eu acho que as agências, na época que eu estive à frente da Mover, ela tinha um caráter executivo e um caráter regulatório também. Tinha as duas ações. Porque a Mover era mais executiva, mas também era de regulação. E a SERP, na época, de serviço público, ela era mais de regulação. Quando ela se mostra para a população, ela mostra que ela está agindo, e nós tivemos um trabalho forte na época, de modernizar o serviço público, ter melhorias, cobrar mais dos prestadores de serviço, ela cria uma credibilidade. Né? E essa credibilidade faz com que o consumidor, o cidadão, ela procure a agência. Agora, quando a agência se esconde, você nem sabe que realmente ela existe, né? Para que ela existe. Por exemplo, alguém sabe aí que, de fato, existe uma agência que fiscaliza a CAEMA? Provavelmente não sabe, né? Isso é pouco divulgado. Mas o consumidor só vai sentir quando realmente ele vê as ações da agência. Para isso, de fato, ela tem que ter orçamento, ela tem que ter um pessoal preparado, qualificado, bem remunerado, porque isso ainda está incipiente no Brasil todo, né? Nós temos poucos estados que essa coisa realmente avançou, e muitos dos estados se acomodaram pela existência das agências federais. Inclusive a própria mão de obra qualificada para fazer essa fiscalização. Isso, exatamente. Você tem que ter treinamento. Na época, na Mover, a gente começou um trabalho muito bom, que depois não teve continuidade, porque nós passamos em grandes empresas, né? Tivemos passagem na Vale, na Eletronorte, Eletrobras, e levamos muita gente que foi nos ajudar. Sim. Né, e que não estavam indo por causa do salário, porque os salários não eram atrativos. E a partir daí a gente criou todo um arcabouço regulatório que não existia. Arthur, quero lhe agradecer. Se você quiser deixar uma mensagenzinha aí final para a gente estar acabando, né? Muito interessante o papo, foi bem legal, eu acho que abre muito a mente das pessoas, né? Olha, eu queria agradecer o convite aqui do amigo Saraiva, vir aqui falar um pouco sobre agências reguladoras. Eu acho que é importante as pessoas terem em mente que existem órgãos que não são PROCONs, né? Eles não estão ali para defender o interesse do consumidor, mas para fiscalizar a prestação do serviço público que todos nós usamos. Energia elétrica, água, esgoto, telefonia e tudo mais. E esses espaços como esse que você cria aqui, Saraiva, eles são muito importantes para esclarecer as pessoas. Os nossos amigos Moreira Serra e também, e o Ted Anderson também. Sim, né? Você, o Ted, o Moreira Serra, né? São pessoas que têm esse espaço há muito tempo na televisão maranhense e parabenizo todos vocês. Também tem um programa, né? Então, um programa que já está há 4 anos no ar aí, e em breve nós vamos anunciar algumas novidades aí. Legal. A gente espera que você tenha gostado, tenha aproveitado e tenha levado informação para você. E a gente volta numa outra oportunidade.